Como você já sabe, sempre às sextas-feiras nós temos um tema de meio ambiente para você aqui, com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado do Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor Pedro é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Também tem um canal no YouTube, O Ambiente é Nosso Meio, e participa sempre com a gente aqui semanalmente. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. Muito bem, nós falamos essa semana sobre a intensidade dos furacões, né? A relação disso com o aquecimento global. E não está de todo afastada a possibilidade de o Brasil ter também algum tipo de furacão, uma tempestade mais intensa, porque as tempestades têm crescido de intensidade em função das temperaturas, né, nas águas. Muito bem. Bom, a gente viu aí o Irma provocando destruição no Caribe, no México terremoto de 8,1, que também assustou, né? Embora o Brasil não tenha terremotos, não tenha furacões, né, professor? Mas há problemas naturais sérios, enchentes, deslizamentos de terras, secas, enfim. E como é que o país pode se preparar para os desastres naturais? A gente fica se perguntando, e é o tema que hoje você vai abordar. Nós não estamos preparados. A gente viu aí esse furacão, esses furacões nos Estados Unidos poderiam ter provocado muito mais mortes, né? E a gente viu desastre material é quase inevitável, mas eles conseguiram evitar porque eles têm um sistema todo montado, preparado para isso, né? No caso dos Estados Unidos, você tem um preparo muito grande ali na região da Flórida em relação aos furacões. O mesmo não aconteceu em determinadas ilhas do Caribe, que não tem a mesma infraestrutura. Então você vê a prevenção, no caso, como ela funciona no caso americano, porque muitas construções, a infraestrutura está adaptada para esse tipo de evento. E em localidades mais pobres, localidades que não têm recursos, os impactos acabam sendo muito mais efetivos, né? A gente não tem como evitar a ocorrência do furacão, mas a gente tem como prevenir os danos que ele vai causar. E embora o Brasil ele não sofra com furacões, né, e os tremores de terra, quando ocorrem aqui, eles são de baixa intensidade, nós sofremos as consequências de uma série de outros eventos naturais. Então, por exemplo, no Réveillon de 2010, as pessoas devem lembrar, não faz tanto tempo, ocorreu um deslizamento de terra em Angra dos Reis, provocado por chuvas muito intensas, e esse deslizamento acabou soterrando uma pousada e diversas casas e levou à morte de 50 pessoas. Pouco depois, em janeiro de 2013, na região serrana do Rio de Janeiro, também chuvas intensas provocaram um grande deslizamento, levando à morte centenas de pessoas e deixando milhares de moradores desalojados. Mas esses não são eventos necessariamente recentes, né? Se a gente retroceder um pouco no tempo, em 1967, em Caraguatatuba, também chuvas intensas provocaram diversos deslizamentos, né, de solo. Houve a morte aí de 450 pessoas aproximadamente e milhares ficaram desabrigadas. E a cidade ela ficou praticamente inacessível durante vários dias. Em todos esses eventos sempre houve uma demora no atendimento das vítimas, mostrando que, na maioria dos casos, nós não estamos preparados para esse tipo de situação. E o ideal seria tomar as ações preventivamente, né, para reduzir o impacto. Como eu falei na abertura, se você se prepara, você pode reduzir o impacto de determinadas ocorrências ou determinadas situações que são inevitáveis, né? Você não pode evitar a ocorrência de uma chuva muito intensa, mas você pode se preparar exatamente para os danos que ela pode diminuir causar. Os danos, controlar os danos, Então, o importante é identificar as vulnerabilidades e trabalhar para a redução disso. E no Brasil, a gente tem bons exemplos do que pode ser feito, né? Então, no final da década de 70, início dos anos 80, que é um pouco mais velho, deve se lembrar, eram comuns os deslizamentos na Serra do Mar, na região aqui do litoral paulista, né? Afetando os chamados bairros cota. E o IPT, né, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ele fez um mapeamento das áreas de risco, obras de drenagem foram realizadas, áreas foram reflorestadas e o governo do estado transferiu comunidades em risco
para áreas mais seguras. E hoje, mesmo em períodos de muita chuva, são raros os deslizamentos na Serra do Mar e nessa região da Baixada Santista. Tá? Então, o mapeamento de áreas vulneráveis e o desenvolvimento de ações efetivas, ele pode reduzir em muito a ocorrência desses eventos e o número de vítimas. Muitas vezes, o que ocorre é a falta de identificação das áreas de risco, ou mesmo em áreas já conhecidas, não há execução de obras para reduzir o risco ou a transferência dos moradores para locais mais seguros. Então é como se a gente tivesse uma bomba relógio que em algum momento ela vai ser detonada. Você tem uma área sujeita, por exemplo, a um deslizamento, que é normalmente habitada por pessoas mais de baixa renda, né, pessoas vulneráveis, e em algum momento, né, durante um período de uma chuva mais intensa ou uma chuva mais prolongada, esse solo vem abaixo e aí você tem várias vítimas num desastre que poderia, obviamente, ser evitado. Né? Um outro exemplo que vale a pena ser citado é o que ocorria no Vale do Rio Itajaí, em Santa Catarina, onde eram comuns as inundações, era um processo recorrente. Hoje, há um sistema que monitora o nível da água e alerta as populações das cidades ao longo do vale, avisando sobre a possibilidade de ocorrência de cheias. Então, isso ajudou a reduzir muito o impacto das inundações e possíveis vítimas. Quer dizer, um simples alerta pode fazer toda a diferença. Não é só, como você está dizendo, que talvez essas pessoas tenham de ser deslocadas e ficar um tempo fora, quer dizer, você tem que ter outras medidas. Sim. Mas o alerta... Então fica claro que é muito mais barato criar um sistema de monitoramento e alerta do que providenciar a reconstrução de extensas áreas, além do custo social que isso pode gerar. Mas a gente estou falando muito de chuva, mas não são apenas as chuvas que causam esses problemas, né? A gente tem também problema sério com períodos de seca que podem gerar aí muitos transtornos, como recentemente aconteceu em São Paulo com a crise hídrica. E a prevenção, ela tem início ao verificar os padrões climáticos e as previsões para os próximos meses. Então, ao contrário do que o governo do estado ele mencionou durante a última crise hídrica, os períodos de estiagem mais rigorosa em São Paulo, eles são raros. Não são raros, né? Se a gente considerar desde 1950 até agora, nós tivemos 7 períodos de crise mais intensa, de uma escassez mais severa, né? Então essa é uma situação que deve ser avaliada no planejamento da infraestrutura de abastecimento. Nós não podemos considerar como algo esporádico ou eventual essas secas na região metropolitana de São Paulo, né? E há uma atenção especial, as previsões climáticas para os próximos meses ajuda a gente a se preparar, por exemplo, para eventos, né, como uma ocorrência mais intensa de chuva, um verão mais chuvoso, né, porque isso já pode servir de alerta para as prefeituras, para que elas providenciem a limpeza de galerias de águas pluviais, córregos, né, manutenção adequada de árvores, evitando aí, reduzindo a chance de queda, além de alertar a população de áreas vulneráveis, incluindo o controle aí de endemias. Tá? E a prevenção, ela mostra que ela é o melhor caminho, né, o menos custoso. Se a gente tomar como exemplo o que aconteceu no Chile, em 1960, o terremoto de Valdívia foi o mais violento sismo registrado cientificamente, levando à morte de milhares de pessoas. E a partir daquele evento, novos padrões construtivos foram adotados no Chile. Hoje eles são muito menos vulneráveis aos terremotos. Essa que é a questão. Só nesses séculos, o Chile teve 6 terremotos com magnitude superior a 7, e os danos sempre foram reduzidos. Esse é o resultado de ações que foram tomadas aí ao longo dos últimos 60 anos, né, mostrando que a prevenção efetivamente funciona. Agora, em alguns, você falou do exemplo dos rios em outra região do país, mas aqui, os que cortam aqui em São Paulo, tem aparelho que mede nível de rio, algum tipo de sistema de alerta, desse tipo de coisa? Tem um monitoramento, mas o alerta ele não é dado com antecedência para a população. Não é passado para a população? Não é passado para a população. A população ela fica sabendo quando o rio realmente já atingiu um nível muito elevado e os danos são praticamente inevitáveis. Quer dizer, se a população recebesse o alerta com antecedência, ela poderia pelo menos se deslocar, né? Poderia sair, ou o que acontece muitas vezes é mover esses
itens mais valiosos, né, os móveis e tal, para locais um pouco mais secos, um pouco mais abrigados dentro das residências. Né? Tem como fazer, é isso que a gente está dizendo aqui. Exatamente, né? Tem como fazer. Se a gente tomar a prevenção, fizer a prevenção correta, a gente pode não evitar o evento natural, tá? Não tem como evitar a chuva e tal, mas a gente pode reduzir o impacto que isso vai causar. Controlar. Muito bem. É esse o tema desta sexta-feira. Vamos ficar atentos, porque olha, daqui a pouco vem verão, vem chuva aí, os problemas estarão todos de volta, novo. Como ano a ano, né? Pedro, a gente fala disso todo ano. Muito bem. Vamos continuar falando, as alternativas estão aí, né? O que não faltam é especialistas mostrando como isso pode ser feito, especialmente prevenção. Professor Pedro Luiz Cortes, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. Ele que é coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vai lá também dar uma conferida no canal do YouTube, O Ambiente é Nosso Meio. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom fim de semana e até... Para todos nós. Até a semana que vem. Até semana que vem.